Pessoal, mais uma vez aí, voltamos aqui a bater um papo com os amigos, no nosso agropapo de marketing aí da 5P2R. É uma satisfação aí a gente voltar a falar um pouquinho de tecnologia, de fertilizantes, nutrição, marketing, tudo junto, misturado. E hoje é uma satisfação especial aí de falar com uma pessoa que é um amigo, e que faz pouca coisa, né? Então, assim, ele é multiempresário, é empreendedor, é consultor de empresas, é consultor de agricultores, de grandes grupos agrícolas aí, e ele tem um tempo aí também que ele reserva para ser avô, né? Então, eu queria primeiro perguntar assim para o Roberto, como é que você dá conta, Roberto? Olha, é só dividir as 24 horas por dia em cima, né? E ainda tem que lavar a louça, passar a roupa que a patroa manda, ajudar a varrer a casa, levar o cachorro passear e outras coisinhas mais ainda, viu, Anderson? Coisa Não é boa. fácil, não. Precisa gostar muito do que faz. Eu acho que esse é o principal. Roberto Levreiro, além de tudo que eu falei aí, além de ser avô, é uma satisfação que ele é o presidente da Absolo já há bastante tempo. A gente se conheceu trabalhando lá na Absolo e já acredito que já há mais de 10 anos aí que a gente se conhece, trabalhamos juntos. Então, obrigado, Roberto, pela sua disposição aí, por ter aceitado o nosso convite, para a gente poder falar um pouquinho de fertilizantes especiais. Vai ser uma satisfação para a gente. Satisfação é nossa, Anderson, e ver aí vocês crescendo, evoluindo nesse projeto de vocês. Isso nos engrandece e para quem, como você disse, já nos conhecemos há um bom tempo, o Marcos agora mais recente, ver a dedicação, a batalha e a competência que vocês estão tendo aí e atingindo mais esse objetivo aí, mais essa vitória. Parabéns para nós aqui, é um prazer ver os colegas indo aí, seguindo em frente sempre. Maravilha. Então tá bom. Roberto, a gente fala bastante aí que já se conhece, mas tem gente aqui que ainda não conhece aí a tua trajetória e com certeza assim, a tua trajetória ela tem uma relação muito próxima aí com os fertilizantes especiais. Então eu pedi para você contar um pouquinho como é que os tais dos fertilizantes especiais entraram na sua vida aí. Então, Anderson, acho que eu já nasci quase com o pé dentro dos fertilizantes especiais, vamos assim dizer, né? Meu pai, ele, quando ele deixou de ser, quando no início dele começou como mexendo com sucata, depois ele se tornou açougueiro, e aí ele começou a ter o seu sucesso e começou gerar ossos aqui na cidade de Valinhos, porque a família acabou vindo, então tinha 4, 5 açougues que eram da família. E ele, obviamente, começou desse osso extraiu sebo que a gente vendia para a GC Lever, né, que hoje é Unilever, Grupo Unilever. E daí saiu a fábrica de farinha de osso. Então, a farinha de osso já é considerada, obviamente, uma fonte de fósforo diferenciada, que ela é um concorrente automático do fosfato reativo. E quando nós atendíamos o pessoal de fruticultura aqui na nossa região, de Valinhos, Jundiaí, né, Cabriúva, com os passar dos anos, a gente observou que os produtores consumiam a farinha, mais uma matéria orgânica à base de esterco, mais os fertilizantes minerais para poder complementar a necessidade da cultura. E daí onde que nós começamos a fazer, por que não? Entregar isso pronto para os produtores. Isso lá em 1985, 86, nós começamos a produzir o fertilizante organo-mineral. Aí construímos uma unidade mais específica para isso, e aí foi crescendo, foi desenvolvendo fórmulas e o mercado foi se consolidando, né? Dificuldade naquela época que não existia regulamentação, não existia muito conhecimento sobre as vantagens e os benefícios que esse produto agregava para a agricultura. Então, mas hoje está aí consolidando-se no mercado como uma alternativa muito eficiente, né, para o agro nacional. Então, esse foi o começo e começou a entrar no sangue, e até hoje nós estamos aí evoluindo, trabalhando, e contente porque somos, de certa forma, o pioneiro, né, nesse sentido. Nós tínhamos aí Cotia, Brasil, na época de auge deles, como grandes clientes nossos nesses produtos. Então, hoje nas grandes culturas, isso há 15 anos, 20 anos atrás, a gente já vendia isso para soja, para milho,
E fazer entrar um organomineral farelado numa plantadeirinha Jumil de 4 linhas ali não era fácil não, viu, camarada? Era um grande desafio para fazer, né? Eram plantios convencionais. Eu posso dizer que eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer adubação a lanço na região de Leme com organomineral. Foi muito, muito bacana, né? Foram quase 2 anos aí de safra, adubação a lanço, e a cultura, apesar de ser uma cultura convencional, com aplicação a lanço por ser farelado ainda, inclusive, com resultados muito bacanas aí. Então, foi aí que foi dando mais gosto e acreditando nessa tecnologia, que é o que a gente acredita que se enquadra para a realidade da nossa agricultura de clima tropical que nós temos aí. Olá, Roberto, reforçando aí, é um prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo aí, né, no nosso Agropapo, e queria já começar emendando, né, nessa sequência histórica, pegando a tua experiência, e perguntar o seguinte: a gente sabe que lá atrás, né, tinha muito preconceito, né, com as coisas novas, com as novas tecnologias, com novos tipos de fertilizantes, né? E depois desse tempo todo, isso logicamente evoluiu, mudou, mas hoje ainda existe esse preconceito, e se existe, o que tem que ser feito ainda, né, para desmistificar essa imagem de preconceito de alguns tipos de produto? Marcos, eu acho que o preconceito está muito ligado, isso em qualquer coisa, no conhecimento. Quando a pessoa ela não conhece a fundo, não teve oportunidade de ter um conhecimento ou ter uma informação de melhor forma, com mais conteúdo, sobre qualquer coisa, ela tem por natureza rejeitar, né? E, obviamente, naquele tempo nós tínhamos solos baratos, nós tínhamos custos baixos operacionais, e se tinha sido conveniente do trabalho que era feito em cima dos fertilizantes, que eram os commodities até hoje, enfim, tinham os manejos mais tranquilos. Assim que aquela terra perdia produtividade, ele vendia, ele trocava de solo, então isso era viável, né? Então, alguns fatores, com o passar dos anos, foram obrigando o produtor a se tecnificar, né? As sementes mudaram, equipamentos mudaram, as informações, a pesquisa evoluiu, melhorando os parques fabrios, melhorando a condição dos fertilizantes que eram entregues aos produtores. Então, os estudos, a ciência começou também a contribuir, e essa comunicação começou a circular no meio acadêmico, que começou a circular no meio dos consultores, que começou a circular nas grandes culturas. Os agricultores começaram a se profissionalizar, né? Então, eles começaram a buscar mais informação. E, obviamente, a hora que veio o mundo mais digital, começou a facilitar essa veiculação. Porque, vamos imaginar, quando eu comecei a trabalhar no campo, eu tinha que ter uma rotina de dia, porque você não tinha telefone. Você não tinha celular, orelhão, quando funcionava, você conseguia falar. Então, você tinha que trabalhar com os seus clientes dia e hora marcada no lugar. Era num posto, era num sítio, numa fazenda, chegava, está todo mundo esperando. Então, era muito difícil você levar a tecnologia nova, levar a informação nova com essa limitação de comunicação. Então, esses foram fatores que vieram evoluindo e facilitando muito hoje, né? A gente vê como o índice de adoção cresce ano a ano, em virtude de você poder divulgar de forma mais rápida e eficiente tudo aquilo que você colhia. Naquela época, quando se falava algodão 250 arrobas, a gente já colhia algodão com 450 arrobas, facinho. Mas quem sabia disso? Como você divulgava isso, né? E os grandes desafios hoje, futuro, para isso continuar evoluindo, continua sendo comunicação. É a qualidade da informação, como você consegue levar essa informação e que linguagem que você leva essa informação, porque nós temos vários públicos diferentes no Brasil, que vai desde um governo, desde uma academia, desde do consultor técnico, do produtor e da sociedade civil como um todo. Então, esse ainda continua sendo o grande desafio, que é a comunicação. Eu acho que o Roberto tocou num ponto aí que a gente tinha falado aqui anteriormente, que o preconceito que era muito forte, né, Roberto? Então, assim, a gente começou aí, o Marco começou antes, mais ou menos contemporâneo com você, eu comecei no começo dos anos 2000,
o preconceito era muito forte dentro da universidade. Então, os professores nossos aí, de colégio agrícola, de universidade, eles já traziam esse preconceito para os alunos. Então, o aluno saía da escola agrícola, saía da universidade com o preconceito na cabeça, né? Ele já ia para o mercado com o preconceito. Então, ele era muito grande. E eu acho que o maior indicador de que esse preconceito ele quase sumiu, ou ele está muito mais reduzido, é o aumento da adoção, né? Então, assim, quando a gente ainda encontra um ou outro pesquisador, consultor, um produtor mais cético, a gente sempre tenta levar um pouco, né, Roberto, do quanto que essa tecnologia cresceu. Porque o produtor, ele utiliza aquilo que ele enxerga resultado, né? Os produtores estão tecnificados, eles são profissionalizados. Então, o produtor não utiliza uma tecnologia por 5 safras, 6 safras, se aquela tecnologia não está trazendo retorno. Então, assim, o papel do crescimento do uso, ele derruba esses preconceitos e ele ajudou o segmento a crescer bastante, né? E você tem acompanhado esse crescimento aí nos últimos anos. Então, acho que esse fator aí, ele acaba colocando uma pedra aí no preconceito, porque os números estão aí, né, Roberto? Não, Anderson, enquanto a fato, não é argumento, né? O que a gente não conseguia naqueles muitos anos, você participou na Absolo com relação à questão da comunicação e difusão das tecnologias, a dificuldade que mesmo dentro do meio acadêmico e mesmo dentro que a gente, como consultor e com outros consultores, a gente ainda via aquele, não digo que pode ser chamado de preconceito, mas de receio, mas a gente observava que quando vinha o receio de algo, de uma pessoa com formação técnica, era justamente porque ele não teve a curiosidade de se aprofundar mais sobre aquilo que estava sendo apresentado, discutido. Então, isso é natural no ser humano, ter que sair da sua zona de conforto, né? Correr o risco. O que nosso setor faz é correr o risco de inovar. E isso, muitas vezes, o profissional, o ser humano, não quer correr o risco de inovar, porque você pode tanto acertar e virar uma estrela, como pode não acertar na primeira, né? Então, isso hoje, esse medo de correr esse risco, está mitigando, porque, obviamente, assim, fluxo de informações positivas, com embasamentos técnicos científicos, estão cada vez mais expostos e mais visíveis, né? Então, isso vai ser muito... A velocidade daqui para frente vai ser muito diferente. Ô Roberto, pegando esse raciocínio, né, de crescimento, de inovação, a gente falou do mercado, né, de especiais que tem crescido tanto e que se projeta continue crescendo, né, no curto prazo, mas como é que você vê isso? Até quando vai crescer? Né? Qual que é o limite para isso? Como é que é o cenário dos próximos 10 anos nessa curva de crescimento? E quais são os grandes fatores que vão interferir, né, nessa curva ainda ascendente ou menos? Como é que você vê essas variáveis? Como é que você projeta esse cenário de médio e longo prazo? Marcos, o ritmo do crescimento, principalmente do agro como geral no Brasil, é ditado pelas commodities, né? Queira ou não, se ela estiver valorizada, tudo que estiver próximo a ela vai puxar o ritmo no ritmo que ela estiver desenvolvendo e absorvendo de investimento. Quando nós temos um cenário nessa situação, mesmo comparando aí os anos de crise, de pandemia, de tudo, você vê que isso não foi o que afetou o setor, porque você tem um segmento forte, pujante e necessário. Então, se nós pensarmos em demanda de alimento, nós temos aí no mínimo uns 7 a 8 anos com um potencial muito forte. A gente sabe que daqui a alguns anos o Brasil começará a enfrentar outros países se estruturando também para abastecer o suprimento de alimentos no mundo. Mas vai demorar muito para ser uma ameaça muito forte para o Brasil. E, por outro lado, a busca por tecnologias novas, ela é uma necessidade também por um outro fator. O mundo cada vez mais exige alimentos mais sustentáveis, ele exige uma agricultura mais sustentável, ele tem a busca da rastreabilidade. Então, isso vem muito de encontro ao que nós representamos, né? Nós temos um setor hoje que, nele, com um contexto todo, sem descartar um segmento ou outro,
é um segmento que trabalha assim com um viés sustentável muito forte, né? Em pegadas de carbono, as nossas indústrias, com certeza, daqui a um ano, 2, vão estar se acreditando disso, com certeza. Então, é mais um incentivo para mais investimento, para mais... E, obviamente, ela vai contribuir, porque o agricultor consome produto sustentável, ele agrega valor no produto que ele comercializa, então é uma corrente, né? E se nós analisarmos pela necessidade, que é muito falada hoje na demanda de dependência do Brasil por insumos, o setor nosso, mais uma vez, é o setor mais preparado, mais estruturado, mais organizado para atender isso. Porque é um segmento que hoje consegue, com muita tranquilidade e segurança, economizar em 20% a 30% a quantidade de nutriente aplicado. Isso é fato, não é uma invenção, não. Isso é um fato comprovado cientificamente. Então, vamos parar para pensar quanto isso representa, né, em economia. Agora, se a gente converter no que nós podemos reaproveitar das fontes de biomassa, que hoje são, de certa forma, não muito bem aproveitadas, e que se converge isso em pontos de nitrogênio, fósforo, potássio, carbono orgânico, aminoácidos, isso mais em fertilizante. Então, quanto nós estamos deixando ainda de aproveitar, que pode se deixar de comprar, né? E levando para um quarto ponto, são os índices de adoção que nós ainda temos dentro de cada cultura. Se a gente pegar 2 a 3 grandes culturas do Brasil, né, nós temos 5, 10% desse mercado. Então, é um universo muito grande, que por uns 10 anos, tranquilamente, tem um espaço astronômico para todos os segmentos crescerem, desde um substrato, de um biofertilizante, dos micros especiais, de um orgânico, de um condicionador de solo, de um organo mineral. Qualquer segmento tem um espaço grande para crescer. E você falou, né, Roberto, assim, a diversidade de segmentos, e além da diversidade, tem uma questão aí que eu queria te perguntar, do número de empresas e do papel do empreendedorismo, né, de novas iniciativas, de novas empresas que entram dentro do segmento. Como é que você vê essa questão do segmento de especiais, ele ter uma quantidade de empresas, sempre ter gente nova entrando, ter o papel do empreendedorismo, o quanto que isso ajudou e estimulou o crescimento desse setor? É uma característica, né, Anderson? A gente sabe que está acontecendo, de certa forma, uma força de aglomerar, né, de fusões, alguns segmentos, algumas empresas estão começando a se consolidar, mas nós temos uma característica que ele obriga que essas empresas se distribuam pelo Brasil, porque algumas especialidades que são produzidas, elas são viáveis se as indústrias forem próximas às fontes originárias das suas matérias-primas. Então, isso é legal, porque eu sou muito a favor que quanto mais empresas tem, mais concorrência eu tenho, mais competitividade eu vou ter e mais desafios eu vou ter que enfrentar. Então, isso tira o conforto, né? Não tira a gente daquela zona de conforto, e eu tenho que estar sempre inovando, investindo e melhorando para poder estar sempre sendo competitivo. Então, eu vejo que nós temos um número grande e eu acho que vai aumentar muito mais, porque nós temos muitos estados, tem poucas unidades, e isso vai crescer, porque esses estados estão se tornando novas fronteiras. E temos ainda algumas unidades que são específicas para alguns produtos, que com certeza vão levar a outros segmentos junto até essa indústria. Então, uma coisa que a gente vem observando, quem produzia só sólido, hoje está fazendo líquido, quem tinha líquido está fazendo sólido, então todo mundo está fazendo um portfólio mais completo. Eu vou trazer o Marco aqui para esse capítulo da discussão, porque o Marco deve lembrar, né, que a gente, lá no passado, quando trabalhamos juntos pela primeira vez, e desde a época da minha faculdade, a gente falava assim, não, o setor de foliares ele vai se consolidar. Daqui a 10 anos vão ter 3 ou 4 grandes empresas dominando o mercado,
E isso foi em 2003, 2005, 2010, 2015, 2020. E, na verdade, o que o Roberto falou coincide com isso, né, Marcos? Você deve lembrar bem que a gente imaginava aí essa consolidação que não aconteceu. Tinha realmente essa máxima, né? Era uma coisa assim, líquida e certa, mas que, como nada é líquido e certo, a gente vai tendo que ver as coisas acontecendo, né? E além disso, né, só corroborando também esse panorama que a gente tem visto aí de tecnologia, de inovação, de crescimento, né? Essas mudanças vieram de uma maneira também não prevista lá atrás, quando o setor, e aí você falou de folhares, né, especificamente o de folhares, a gente viu, a gente, eu não sei, o Anderson talvez não, mas eu vi, né, nascer esse segmento, né, ele era incipiente, né, absolutamente irrelevante no cenário de fertilizantes no Brasil, e quando ele começou a aparecer, era absolutamente mal visto, né? Assim, era algo assim que não tem embasamento, isso nunca vai colar, isso aí é empresa de fundo de quintal só e etc. E a gente está vendo hoje o que aconteceu, né? Mas era era uma máxima, né? Tão verdadeira. Não, isso não tem nenhuma técnica por trás. A ciência desmente isso e tudo foi desmentido, né? As verdades foram desmentidas, né? Então, realmente é bem interessante fazer essa linha do tempo, Anderson e Roberto, que acompanham a parte disso também, né? E a gente sabe que aquelas máximas lá caíram por terra, né? Isso Com certeza. E eu não acredito que se consolide e seja muito diferente daqui a um tempo, não. Daqui a uns anos, eu acho que vai ser... É um mercado difícil. Lógico, a gente sabe que vai ter algumas empresas que vão ter participações grandes, mas vão ter muitas empresas pequenas, aí, médias, que vão estar trabalhando nesse mercado. E, Roberto, tem um lado teu aí como consultor, né, que está em muito contato aí com grupos agrícolas, em contato com as empresas também, e uma coisa que eu sempre admirei aí é a tua diversidade de negócios, né? Então, assim, você sempre esteve envolvido em várias frentes, aí, em vários negócios. E você, nesse lado teu como consultor, consegue fazer uma ligação das diferentes tecnologias. Você já falou, né? A Absol, ela tem o orgânico, ela tem o organomineral, ela tem o substrato, ela tem o fertilizante foliar. Então, já é um segmento de fertilizantes especiais muito diverso. E você tem essa habilidade aí de conseguir trabalhar com as diferentes tecnologias numa abordagem que gera resultado, que se percebe valor, né? Colocar essas diferentes tecnologias. Qual que é o segredo aí para conseguir juntar essas coisas que parecem bastante diferentes, são indústrias diferentes, mas transformar isso em valor aí para o produtor? Anderson, você conhecer o que é o que você tem na mão, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu gosto muito daquilo que eu faço, e então eu estudo bastante, né? Eu vou a fundo em o que é um produto, o que ele não é, como ele age numa planta, como eu aplico, como ela responde, o que ele poderia contribuir com aquilo. Então, eu sou uma pessoa que estudei muito, leio muito, continuo muito e gosto de observar e vou a campo para ver aquilo que a gente pratica, né? Então, quando você começa a entender o que é as diferenças, o que é um organomineral à base turfa, à base composta, à base esterco, um substrato, um produto à base de extrato de algas, enfim, você começa a viajar nesse universo e aí que é gostoso. Esse é um universo muito infinito as possibilidades que ele tem, né? E que você pode explorar. E a hora que você começa a fazer os mix dele e posicionar ele em algum momento diferente das culturas, que os resultados vão. E o que eu falo muito, a planta mostra muita coisa, ela ensina muita gente, né? Então, o saber de diferenciar um resultado é muitas vezes você conhecer bem aquilo que você tem na mão e aquela cultura que você vai trabalhar ela. Então, enfim, não tem outro jeito a não ser, além de gostar, estudar, porque vai muitas noites, foram muitas madrugadas, foram muitos dias de sol, muita chuva. Então, é onde que a gente vai, com o tempo, ganhando essa experiência. E aí depois chega um ponto que é muito, muito simples, né? Você só de bater o olho, você já consegue diagnosticar e saber com o que você pode explorar. E quando tem algo que não dá, a gente vai buscar. Eu tenho sempre, todo ano,
uns 2 ou 3 projetos, uns 2 ou 3 produtos novos, sempre na prateleira, desenvolvendo e trabalhando. Manejos, e também a gente trabalha muito a questão de manejo de solo, né? Então, mato tudo, não vejo como problema, vejo como uma grande solução, e assim, esses são os diferenciais. Estudo e conhecimento. Não tem outro milagre, não. Roberto, abordando um tópico que não está descolado do resto, não, mas assim, especificamente em relação a um ponto que você mencionou aí, en passant, de digitalização, inovação, mas pegando essa parte, né, do novo mundo digital, né, e a gente cruzando aí também com uma fama que existe em relação ao agricultor, né, então, embora que a agricultura brasileira, né, deu esse boom aí, né, de crescimento, evolução, tecnologia, mas existe quase um consenso, eu diria, né, que o agricultor é conservador, né? Então, o produtor brasileiro é conservador, ele é tradicionalista, apesar desse ambiente todo de tecnologia que ele proporcionou e que embarcou, né, nossa agricultura nos últimos 20, 30 anos, mas existe essa fama, existe essa pecha, né? O agricultor brasileiro ele é conservador, ele é tradicionalista. E com isso vem também hoje uma percepção que toda essa era digital não chegou ainda para esse agricultor, que ele, como pessoa, né, como consumidor, como profissional, não acompanha a evolução digital. O que você acha disso? Conservador eu também sou, né? Mas, na verdade, Marcos, se a gente avaliar, se nós falarmos em conectividade, o Brasil não tem 20% da sua área agrícola com conectividade adequada. Aliás, bem longe de adequada, né? Então, esse já é um fator que dificulta, porque quem já não está com muita vontade de aprender, a hora que tem de ver que o negócio não funciona, já arranjou a desculpa que queria para não entrar. Mas, por um outro lado, o que a gente tem observado é o seguinte: quem tem se destacado, que seja ele pequeno, médio ou grande, ele está investindo em tecnologia, ele está investindo em comunicação, ele está se aperfeiçoando. Então, tem um público um pouco mais jovem que está tomando a frente nessa área agrícola e está profissionalizando ela de maneira digital. Ele está se mantendo, o escritório está ali, ele está se comunicando com a fazenda. Eu tenho produtores em regiões que é considerada a região de fome, onde ele dá o celular dele, ele monitora a fazenda inteira pela câmera, tem câmera na fazenda inteira. Então, esses produtores que estão buscando, estão se atualizando de forma mais profissional, né? E estão usando a informação e a informática como uma ferramenta de trabalho, eles estão se destacando e está havendo, sim. Essa dificuldade que você comentou que tinha, está ficando um pouco para trás. Hoje que é difícil um produtor, mesmo mais idoso, não ter um celular, ele já não tem um e-mail. Quando chega num extremo, porque a pessoa já está passando isso para alguém e ele não quer ter esse problema na mão dele mais, né? Mas, para ter sucesso, ele tem que se atualizar, ele tem que se informar, ele tem que se conectar. Isso é fato, isso é fato. Então, a gente observa, quem está saindo na frente nesse sentido, ele está se destacando. É um produtor que dificilmente, apesar de crises, ele está deixando de manter o trabalho dele, o negócio dele funcionando. Acho muito legal que o Roberto trouxe, e a gente tem um papel hoje, né? O Roberto tem o time de jovens que a empresa contrata, lida muito com gente jovem, a gente também na consultoria, né, falando muito com jovens, a questão da importância do estudo, da dedicação, o próprio produtor está buscando informação, está estudando, então isso aí não é coisa que a gente fala da boca para fora, né? Então, quando a gente fala para os jovens aí que é importante estudar, se atualizar, buscar, a gente pratica, né? Então, a gente, nas horas vagas, entre aspas, aí, a gente está tentando resolver problema, buscando informação, conversando com quem sabe mais do que a gente, né? Então, quantas vezes a gente liga para os colegas aí e fala, estou com uma dificuldade aqui, você pode me ajudar? Então, tem o estudo contínuo, o aprendizado contínuo e o relacionamento com gente que sabe mais do que a gente, que ajuda bastante.
Eu queria puxar um assunto aí que o Roberto falou, do contato que ele tem com os produtores. E pedir para você, Roberto, se você pode trazer um caso, uma história do produtor que começou a implementar os fertilizantes especiais, começou a usar organomineral, começou a usar bioestimulante, fertilizante foliar, e o que é a percepção aí que o produtor tem quando ele começa a utilizar, que tipo de retorno, de feedback você tem observado aí com os produtores no campo? Olha, Anderson, tem vários, graças a Deus, vários casos que a gente poderia comentar. Eu vou talvez citar dois exemplos, um que é uma cultura da pupunha, mais mercado interno, e um que mexe com o mercado exportação. E é o que você estava comentando agora. Qual é o diferencial do que a gente fala, né? Quando eu comecei a vender organomineral pela Itel lá atrás, você imagina a dificuldade que era você falar de algo que ninguém sabia, e que se você não estudasse e não criasse uma estratégia diferente, você jamais iria conseguir. Imagina, vocês trabalharam com fertilizante de solo naquela época, falar de produto que ia ter matéria orgânica no meio. O produtor ia falar para você que esterco ele comprava na granja. Eu escutei muito isso. Só que um diferencial para esse gap de sucesso, que eu vou falar em alguns casos aí com mais de 17 anos de mercado, é porque a gente trabalhar com diferenciado, você tem que trabalhar diferenciado. Ou seja, não é simplesmente, olha, para citros eu jogo tanto dinheiro, tanto para... Não. A gente trabalha em cima de uma análise de solo, em cima da especificidade da cultura e balanceia o produto em cima daquilo ali. Então, é um estudo, faz parte desse processo. Para quem trabalha com especial, tem que trabalhar diferenciado. Então, todo o trabalho que a gente faz hoje, ele é uma consultoria em si, mas baseada tecnicamente desde o solo, produtividade, planta, variedade, para depois fechar qual é o manejo de adubo, o tipo de calcário, o tipo de micronutriente, o tipo de biológico que a gente tem. E quando começamos há um tempo, né, lá, um cliente mais antigo, esse da área de citrícola, há 17 anos atrás, foi um desafio, porque ele não acreditava que o que ele fazia e o que a gente propunha que era diferente, ele achava que ia ficar tudo muito mais caro, que esses produtos não iriam atender, porque estava acostumado com manejos convencionais. E só que a Europa, a América, para exportação, você tem muito problema de rastreabilidade, contaminantes, enfim. E esse projeto, em cima dos estudos, em cima das análises, começou a trazer esse posicionamento para eles. Entramos primeiros com os fertilizantes via solo, né? Substituindo os manejos convencionais que ele fazia, e começamos a elevar o grau de produtividade. Então, quando nós pegamos as propriedades, que são várias propriedades que ele tinha, aquilo ali parecia uma gangorra. As análises de solo, de terra, cada talhão era de um jeito, era uma loucura, né? 3 anos depois, você olhava, era uma régua. Então, você conseguiu padronizar, você conseguiu equilibrar, porque eu pegava o produto, formulava e ajustando talhão por talhão, formulação frontal. Então, você foi fazendo o equilíbrio. Foi aonde que a gente começou a falar, agora estamos numa segunda etapa, para você equilibrar a parte em cima, os estimulantes, os indutores de resistência, os produtos, os micronutrientes nos momentos específicos, porque a gente já saiu de uma fase que era reduzir as variações de produtividade por área e padronizar por produtividade. Aí o novo desafio era aumentar produtividade e buscar produção na época adequada de melhor preço. Foi aí onde começou a entrar os fertilizantes à base de fluidos, daí os fertilizantes especiais, os micros que foram desenvolvidos, os aminoácidos, os bioestimulantes, onde que nós começamos a implantar os produtos à base de enxofre, à base de cobre. Então, hoje, essa propriedade que ele exporta para a Ásia, Europa, Estados Unidos, um volume astronômico de produto, 100% certificada, e 100% das áreas certificadas como orgânica hoje, né, com produtividade próxima às produtividades médias de pomares convencionais, né, com valor dobrado, sem usar nada de produtos convencionais. Então, e se você for olhar a lavoura dele, olhar uma coisa, todo mundo não acredita. Essa semana foi até engraçado, visitando alguns eventos,
recebi elogios, entrando na revenda e falando, parabéns, parabéns. Eu não entendi nada, parabéns. Não, o trabalho que você está fazendo lá neles, o pomar deles, não dá para conversar. Nem os convencionais estão igual. Então, foi um manejo feito e o reconhecimento que os públicos estão tendo com relação à eficiência e o benefício que os fertilizantes especiais conseguem contribuir, conseguem entregar, sim, para o produtor. E outro caso, mais doméstico, mercado mais interno, uma cultura pouco conhecida, foi simplesmente uma cultura de pupunha, onde a gente conseguiu, também seguindo esse mesmo procedimento, obviamente são outros tratos, outros manejos, introduzir também alguns tratamentos específicos em momentos específicos da cultura, sair a produtividade de uma haste por touceira ano para chegar a quase 2,5 em 3 anos. Quer dizer, um produtor que não queria mais conduzir, acabou hoje tendo uma ganho aí muito grande com relação financeiramente, passando sem problemas de ter que não dá dando preço. Hoje, para esse ano, para você ter uma ideia, a média de preço deles chega a ser R$1 acima da maioria do mercado. Então, esse é o trabalho e as vantagens que você consegue colher trabalhando com a linha de fertilizantes especiais, com um trabalho técnico. Por isso, quando eu falei em estudo, não tem outro jeito. Fertilizantes especiais precisa de uma equipe técnica, precisa conhecer produto. E o produtor, acreditando nisso, o retorno é garantido. 100% certeza. A gente gosta sempre de contar uns causos, né? Então, vou contar um que aconteceu ontem, mas que ele me remete lá ao tempo da faculdade, do começo do trabalho, porque a gente se formava na agronomia e daí tinha o pessoal que conseguia entrar numa multinacional de defensivos, os veneneiros, entre aspas, né? E o pessoal, assim, estava nas melhores empresas, com os melhores salários e tudo, e era um status muito alto, assim, a pessoa sair da faculdade e entrar numa escola entrar numa empresa de agroquímicos, né? Era muito buscado, era muito concorrido essas vagas. E ontem eu tive contato com um agrônomo que ele passou por várias indústrias de agroquímico, teve toda essa visão, e ele me falou, Roberto, exatamente o oposto daquilo que a gente ouvia na época da faculdade. Ele falou que hoje os melhores profissionais de agronomia, os melhores técnicos, estão no segmento de biofertilizantes, no segmento de biológicos. Então, ele que é da escola, né, que passou pelas indústrias de agroquímico, que teve essa formação dentro dos defensivos, hoje ele já está enxergando que os profissionais que têm que se empenhar mais, têm que entender de fisiologia, têm que estudar, têm que se adaptar a diferentes necessidades do mercado, são os profissionais, aí, os técnicos das indústrias de fertilizantes foliares, biofertilizantes, dos organominerais, porque tem que entender da fisiologia, tem que se adaptar, tem que mudar. Então, foi uma prova ontem que aconteceu comigo, de um colega que é da indústria de agroquímicos, reconhecendo o quanto é difícil, é desafiador, mas que forma profissionais bastante completos aí no segmento. Eu vou pegar o teu gancho. Tem um trabalho que foi feito agora, há tempo atrás, que envolve um grupo de consultores, inclusive todos eles praticamente são exalquianos, que foi feito em cereais, com organomineral, em vários tipos de solo, em cana, soja, milho, e os ganhos de produtividade, assim, que eles fizeram, repetiram e assim, não acreditavam que a proposta que a gente levava, eles não aceitavam, que tinha que ser diferente, e essa proposta de manejo, de quantidade de dose, de formulações adequadas, diferenciadas, deu 400 quilos, 500 quilos, 300 quilos, 800 quilos a mais nas safras. Então, você vê, é um pessoal técnico, uma pessoa consultora, em grandes culturas, que ainda assim, eles ainda se assustam muitas vezes. Chama atenção. E às vezes na técnica não consegue assimilar, mas só isso aqui vai dar aquilo ali, às vezes da forma correta dá. A gente tem trabalho com posicionamentos de enxofre via folha em soja, que está dando 2 sacos a mais, 5 litros de enxofre, às vezes 1 hectare a mais. Então tem vários momentos, vários relatos muito positivos aqui. Esse negócio da dose, né, é engraçado, porque a filosofia, né, a forma de trabalhar antiga, eram doses altas para você ter bastante resultado. Então, eram toneladas de produtos, eram centenas de quilos, né, de produtos para ter resultado.
E a gente vai para esse mundo da fisiologia vegetal, da indução de resistência, de você estimular as plantas, são gramas, né? São mLs. Então, tem vários produtos aí no mercado que as doses são 50, 100 mLs. 1 litro é uma dose baixa, né? E trazendo resultados grandes. Então, é muito legal quebrar esse paradigma da dose, né? E a gente vê, né, Roberto, às vezes tem produtos que quando você aumenta a dose, piora, né? Então, não, eu já tive essa experiência. Assusta até a gente, né? Eu tive essa experiência em eucalipto, inclusive, quando a gente aumentou uma dose de potássio, achando que era menor, foi pior, né? Depois menos, deu mais resultado. Teve dose de 150 ml produto em soja que nós fizemos agora, deu um resultado assustador, que até a gente falava, como que só 150 ml no hectare faz tudo isso? E fez. É o momento, esse é o segredo do nosso... sabe, conhecer o produto e posicionar no momento adequado. Posicionou até o mesmo produto, mesma dose, no momento errado da planta, vocês não têm a mesma resposta. Esse é o desafio, isso que é gostoso. Legal. E nessa linha, né, Roberto, quando a gente vê toda essa ebulição, né, e você falou agora há pouco de quem trabalha com um produto diferenciado tem que ter um trabalho diferenciado, né? Tem que trabalhar diferenciado também, né? E isso é uma pura verdade. Agora, vou fazer uma provocação, tá? É até uma heresia, mas vamos lá. Nós estamos num ambiente hoje onde as coisas avançam tão rapidamente e as empresas vão pegar aí de especiais, podemos pegar foliares, por exemplo, mas vale para tudo. Se tem tantas empresas já hoje se diferenciando e trabalhando diferenciado para poder estar nesse mercado, que dá para, arrisco dizer, que a diferenciação está sendo comoditizada, né? Que hoje você tem as empresas, muitas, né, boas empresas, trabalhando diferenciado, né, com produtos diferenciados. Então, é um ambiente onde você começa a equalizar também a diferenciação. E é uma loucura, porque você começa a pensar, bom, isso e continua acontecendo, né? Continua rodando, evoluindo, crescendo, seja portfólio, seja serviço, seja abordagem do suporte ao agricultor, enfim. Qual que é o furo da bala, né? Como é que você vê que se, bom, pegar um fator ou dois que vai realmente diferenciar uma empresa para se estabelecer nesse mercado de maneira predominante daqui para frente? A equipe de trabalho dele. Você pode ter ouro na mão, mas se não tiver quem sabe lapidar esse ouro, não adianta nada. Então, isso aí, o que vai ser o diferencial da empresa é a equipe de trabalho dele. É como ele vai preparar aquele profissional para vender aquilo que ele tem. Se aquele profissional não entender, ele vai queimar produto, ele vai simplesmente entupir uma revenda de produto. Esse é o diferencial. É o que você falou, produtos, o universo de produtos que possam ser desenvolvidos, ele é grande, né? Conhecimento, o Brasil tem uma diversidade de cultura absurda. E nós não posso dizer que, tirando as 5 principais, as outras, nem, o que tem de estudo nelas é zero. Então, imagina o universo que você tem para explorar isso aí, e quanto que pode melhorar em cada, e quanto produto novo você pode desenvolver para cada dessas especificidades dessa cultura. E quando você fala qualquer cultura, não precisamos... Qualquer cultura aqui no Brasil é grande, gera volume. A gente teve muita essa experiência, assim, você fala de culturas que a gente acha que são pequenas, Não. Você fala com o pessoal da Europa, morango, brócolis, pimentão, é muito grande. Cultura pequena para nós aqui no Brasil é grande, em qualquer país do mundo. Você imagina, você pega um produtor aqui próximo, tem produtores de hortaliças de 100, 200 hectares. Parece, em hectare é pouco, mas 100, 200 hectares de hortaliça, a melhor rotatividade que tem, você multiplica por 5. E a quantidade de insumo que ele joga por hectare é 10 vezes mais que joga numa soja. Quer dizer, então você começa a... Então, não tem pequeno. Na verdade é essa, não tem pequeno. E tem muito, muito espaço para desenvolver produto. O que falta é profissional para isso. O Brasil tem que investir muito, muito. E isso é um dos projetos que eles da própria Absola, que é a Academia Absola, que é na qualificação de mão de obra. Mas é um desafio grande. O fator humano. O fator, as pessoas, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, Roberto, como que a Absola está
tá encarando e está vendo aí que ela pode contribuir na educação desses profissionais? Anderson, você já até participou um pouco disso. A gente tem um sonho de tentar se aproximar bastante da academia para melhorar a grade curricular, apresentando conteúdos que sejam hoje mais atualizados. Não é um processo simples, né? Você sabe que isso não é simples. Mas, paralelo a isso, eu tenho um desejo que eu acho que é mais rápido, talvez, é criar um curso, que já faz 1 a 2 anos que a gente está trabalhando nisso, desenvolver, que é um curso profissionalizante para o agrônomo, o técnico agrícola que sai ou que já está formado, fazer. Mas, assim, eu não quero um curso simples. Algo que realmente seja muito bem estruturado, que seja difícil para o cara entrar, que seja muito difícil para ele sair com o certificado de lá, mas que ele saia pronto. É o cara que sai de lá, com certeza, com o certificado na mão e a carteira de trabalho assinada no outro, com capacidade de desenvolver para aquilo que ele prestou curso. Eu acho que nós temos algumas coisas no Brasil nesse sentido, mas eu acho que ainda precisa algo mais. Então, esse é um grande desafio que eu vejo que a Absol pode contribuir para as indústrias, porque nós estamos falando de 400, 500 empresas aí. Olha só, isso aí já tem uma oportunidade de encher curso e vaga suficiente, mas o objetivo nosso não é arrecadatório, o objetivo nosso é servir a nossa indústria, porque quanto mais preparados estiver os nossos profissionais, melhor vai ser colocados os nossos produtos, melhor nós vamos ser divulgados lá fora, e aí, se o índice de adoção hoje é grande, ele vai ser muito maior depois. Então, isso é um desafio realmente grande, e eu acho que não vai ser tão simples colocar, mas eu quero ver se dentro de 2 anos, se a gente conseguir, tiver ainda comandando, acompanhando a entidade, realmente colocar esse projeto em prática. Que eu acho que é aquilo que nós falamos, que precisa gente com habilidade para isso. E fecha o ciclo, né, Roberto? A gente falou que a grande dificuldade são pessoas preparadas e capacitadas, pessoas que consigam enxergar, entender a fisiologia das plantas, e hoje a gente não tem essas pessoas com essa formação. Então a Absol pode acelerar esse processo no início aí com um projeto de profissionalização, de especialização, mas que isso gere filhos aí, chegue nas universidades. Sim. Exatamente. Nós somos profissionais aí que atuamos em várias culturas, né? Então, o Roberto tem um conhecimento muito grande aí de fruticultura, de pupunha, como ele já falou. Então, um cara que passou por essas culturas de maior valor agregado. Eu também tive a carreira aí também falando bastante de culturas de valor agregado, mas o Brasil é bastante dependente da soja, né? A soja, ela é a grande estrela aí da agricultura no Brasil, e os fertilizantes especiais, eles aparecem nos concursos de produtividade aí da SESB, né, Roberto? Já há vários anos que os ganhadores, os top performance aí em termos de produtividade, citando o uso de matéria orgânica, uso de enraizadores, uso de micronutrientes, os biofertilizantes entrando muito fortemente, e isso parece que no começo nem estava sendo muito bem divulgado esses produtos diferenciados. Como é que você vê aí que os concursos de produtividade, esse trabalho da SESB, tem mostrado aí o papel dos fertilizantes especiais para aumentar a produtividade da cultura agrícola mais importante aqui do país? Anderson, para o produtor, principalmente de grãos, apesar do momento favorável que ele passa hoje, a gente ainda tem barreiras lá fora, nós temos custos logísticos, nós temos grandes dificuldades a serem superadas. E como ele supera isso? Por que ele está conseguindo? Como você consegue melhorar o aproveitamento genético em cima de toda a tecnologia que você tem de aplicação e de semente no campo? É adequando o insumo para aquela realidade onde você planta. Ou seja, ele faz todo o preparo de solo, escolhe a melhor semente adequada para aquilo, para aquela altitude, ele compra o melhor trator, a melhor plantadeira, mas ele precisa do insumo adequado para aquilo.
Se nós falarmos que matéria orgânica não é importante no Brasil, ela é fundamental em qualquer solo no Brasil, né? Um condicionador de solo, um bioestimulante, um micronutriente bem posicionado. Então, isso está vindo porque quando o SESB começou, e foi até, acho que a Absolo que começou a provocar isso no passado, o que estava impactando, o que era usado e que impactava nos melhores produtores. Aí, quando o SESB começou a fazer esse levantamento, começou a se observar que todos os ganhos, os que têm melhores produtividades, estão investindo ou alguma matriz orgânica, ou num bioestimulante, ou num micronutriente posicionado, ou num biofertilizante. Então, é o contexto da nossa realidade agrícola. Isso a grande cultura, para continuar a ser competitiva. Se a soja pode produzir 100 sacas por hectare, por que o cara vai ficar produzindo 60? Né? É a busca da tecnologia. Essa tecnologia é o que nós temos. E aí é isso que está alavancando cada vez mais essas informações e esses índices de adoção. O boca a boca hoje corre muito rápido dentro do próprio produtor. E a soja hoje é 46% do nosso mercado fertilizante. Eu recebi agora de algumas empresas que a gente fez um pequeno levantamento. A média hoje que as tecnologias nossas estão dando na soja é no mínimo de 5 sacos por hectare. Isso é uma análise em cima de 5 mil produtores. Em 5 mil produtores e em pontos extremamente diferentes no Brasil. E a taxa de retorno está em 2,8 sacas por hectare de margem. Então, é um fator que isso pode ser, é um número, inclusive auditado pelo próprio SESB, que mostra que é o porquê que essas tecnologias são importantes, porque que esse pessoal realmente está vindo, e a necessidade que está provado, que pelas nossas características climáticas, as tecnologias que nós representamos são as mais adequadas. Legal. Roberto, da minha parte aí, a última pergunta também, e aproveitar que é a última, vou estressar um assunto aí que a gente falou bastante, você já mencionou bastante aí, né, o que tem pela frente, as tecnologias, os insumos, inclusive os sustentáveis, então eu queria fechar nisso, né, em termos de insumos sustentáveis, o que só você sabe que tem pela frente aí, que ninguém está sabendo, mas conta só para nós aqui. Qual que é, assim, a grande tendência de tecnologia ou de produto? O que você está vendo que vai acontecer ali, que sai fora do lugar comum, que a mídia sempre fala, etc., mas que quem conhece a agricultura e a tecnologia da nutrição, dos insumos, como você, está vendo que vai acontecer? Eu acho que a parte dos biológicos, né, dos biofertilizantes, como aqui ela é um dos pontos que eu acho que vai crescer muito, né? E ela vai crescer com os viés abrangentes que ela envolve, que nós sabemos disso, que muita gente não pode falar, mas a gente sabe que ela acaba abraçando, envolvendo aí os seus benefícios secundários. E um outro segmento que eu vejo que vai crescer bastante é o reaproveitamento de matrizes orgânicas urbanas. Esse é um outro setor que eu acho que vai crescer bastante. Por necessidade, obviamente, de melhorar a questão logística e de aterros, mas porque hoje já se tem tecnologia segura para se aproveitar esses materiais. Então, são duas frentes que eu vejo que vão se destacar no futuro próximo, até porque são grandes fontes de potenciais, tanto de suprimento quanto de adoção, né? Então, eu enxergo como, assim, falando em volumes, né? Obviamente, todos os outros, aí que a gente entrar em especificidade de aplicação, a gente vê que o tratamento de semente disparou esse ano, mas se entrar nesse método, falando em que pode virar em grandes escalas de volume, na minha visão, é isso daí, porque a questão do biofertilizante, na hora que estiver tudo bem organizado e regulamentado, tenho certeza que as empresas estão com um monte de coisa na mão para soltar, só não soltar ainda porque isso não está, de certa forma, seguro, né? Então, isso vai vir de encontro que o mercado está muito ávido para isso, está muito ávido para isso. E a questão das matrizes orgânicas de origem urbana e industrial, que tinha uma certa
dificuldade de ser aceita, e hoje isso já está sendo ultrapassado, e vai vir investimento do Estado, com certeza, para isso, então vai ser uma alavancagem também muito grande nesse sentido. Essa é o que eu enxergo que você venha a ser como dois polos destacados aí dentro dos outros que vão estar crescendo novamente muito bem. Bom, então agora o Roberto fechou com chave de ouro aí, né? Então falou de tecnologia, falou de pessoas, a importância da inovação, um segmento que se movimenta, né? Que gera divisas, sustentável, com potencial de crescimento aí para os próximos 10 anos aí para frente. A grande cultura do Brasil cada vez adotando mais e os produtos de fertilizantes especiais sendo protagonistas no aumento da produtividade dele, comprovado de maneira sem sombra de dúvida aí nos concursos de produtividade, com as análises estatísticas feitas em cima disso, e o papel de sustentação do negócio, de manter o produtor tendo retornos diante das dificuldades. O setor de insumos passa por altos e baixos, momentos de crise, de dificuldade, e o segmento dos fertilizantes especiais está melhor preparado, tem conseguido atender, porque tem esse DNA da inovação. Então, uma satisfação poder ter bebido um pouco desse conhecimento, da experiência toda do Roberto aí. E se você gosta de falar de tecnologia, de ouvir de marketing, de posicionamento do produto, curte, compartilha, comenta aqui esse vídeo, envolve outros profissionais, aí, os colegas aqui, porque a gente vai sempre tentar trazer na 5P2R, de forma leve, num bate-papo, os amigos que têm muito conhecimento aqui para trazer para vocês aqui e divulgar os assuntos relevantes aí para o produtor. Roberto, obrigado mais uma vez, obrigado, Marco, um grande abraço a todos. Imagina, eu que agradeço a você, Anderson, Marcos, foi um prazer aí falar com vocês, um abraço. Show de bola, abraço. Um grande abraço. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Roberto, obrigado aí mesmo. As ordens aí. E a gente em breve aí te passa também uma versão aí de como é que ficou o material. Isso, manda. Manda que a gente divulga para o povo. Não, vai ser um bate-papo legal. Eu, do que eu tinha visto aí das entrevistas que você andou dando, acaba ficando muito em cima de número, crescimento e tal. Aqui a gente tentou falar um pouco mais da visão aí do consultor, do empresário, né? Então, acho que dá para dar uma mudadinha. Maravilha. Fico aí à disposição. Então tá bom. Vamos para o terceiro tempo agora. Vai ter mais ainda, Roberto? Oxe, você não vai ver que tem de verdinho aqui. Então peraí, Roberto, já que você está aí, antes de desligar, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, rapidinho. Isso aqui vai para o make-off, hein? Depois vai entrar no make-off aí. Vai, peraí. Quer ver? Roberto, eu te mostrar uma imagem aqui, eu queria que você fizesse uma avaliação técnica aqui dessa imagem. Tecnicamente, o que você acha aqui dessa imagem? É a coisa mais linda, né? Acho que ainda mais aquelas duas florzinhas que tá saindo perto da bromélia ali em cima, você quer. É coisa fofa, não? É a cara do vô, não é? É a cara do vô. A cara do vô um pouco melhorada, que eu diria. Não é assim também, né? Vou dar um desconto. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Como é que o avô sai viajar, trabalhar, tá longe, sabendo que a netinha bonitinha desse jeito está em casa, Roberto? Pois é, camarada, vou falar para você. Esse foi meu dilema até com os meus filhos, né? Meus meninos eu chegava a quase nem ver crescer direito, porque eu chegava a ficar 3, 4 meses fora de casa, né? Viajando. Misericórdia. Mas é isso aí, faz parte, faz bom. Sim. E tá aí, a gente tá curtindo. Não deixamos de estar juntos sempre que precisou, então. É gostoso. Obrigado pelo presente. Então tá bom, Roberto. Obrigado. Um abraço. Grande abraço. Abraço. Tchau.